Fala galera, meu nome é Caio Vasconcelos, eu tenho 35 anos, prestes a fazer 36, e eu moro no interior de São Paulo. E por que eu tô fazendo esses vídeos aqui pra vocês? Por que eu decidi começar a fazer esse vídeo pra vocês? Porque eu vi, através de pequenos vídeos que eu postei nas minhas redes sociais, que morar no interior é um assunto que interessa a muita gente, principalmente depois de uma pandemia em que as pessoas estão procurando por qualidade de vida, seja fora do Brasil ou aqui dentro do Brasil mesmo, mas morar no interior é um assunto que as pessoas têm procurado bastante, né? Até porque as grandes cidades se mostraram um pequeno problema, vamos dizer assim, para algumas pessoas durante esse período de pandemia. Mas eu já tinha reconhecido esse tipo de interesse antes da pandemia. Então eu já estava pensando já há algum tempo em fazer esse tipo de conteúdo, mas eu morava em outra cidade, eu tinha um trabalho que me ocupava muito tempo, então eu acabei não fazendo esses vídeos, mas sempre foi uma vontade minha. Dito isso, vamos ao primeiro vídeo. Eu vou contar um pouquinho para vocês da minha história. Por quê? Porque eu vejo mudança com muita naturalidade. Para mim é muito comum mudar, tanto de cidade, de estado, porque desde criança os meus pais sempre mudaram. Então acabou que eu peguei gosto por mudar também. Tá? Então eu vou falar para vocês as cidades, hoje nesse vídeo, as cidades pelas quais eu já passei, as cidades onde eu já morei, desde criancinha. Eu nasci em Lins, eu sou linense. Lins é uma cidade aqui do interior de São Paulo, que é do lado da cidade que eu moro agora, que é Guaiçara. Dá para ir de bicicleta de uma cidade para outra. Então eu sou linense. Vocês já devem ter conhecido a palavra linense através de jogo de futebol, porque tem um time de futebol que é muito conhecido, que é o time linense. Então, eu nasci lá, fui gerado aqui, então eu passei grande parte da minha infância entre Lins e Guaiçara, até porque meus avós também sempre moraram ou em Guaiçara ou em Lins, então eu ficava indo e vindo todas as férias, mesmo morando longe, eu vinha para cá. Então eu amo esse pedaço, eu amo, para mim é o meu coração, essas duas cidades, Lins e Guaiçara. Ainda pequeno, meu pai arranjou um emprego em uma cidade no interior de Minas, em Paracatu. E a gente foi morar lá. Eu não fui porque eu queria sair daqui, não era meu interesse sair daqui. Eu fui porque meus pais resolveram que lá era um bom lugar para a gente morar naquele momento. Então fomos para lá. Eu tive que aprender ali a me adaptar, até então eu tinha os meus amiguinhos aqui, eu tinha meus avós aqui, minha madrinha aqui, então eu tive que aprender a me adaptar a uma nova realidade. Não foi difícil, não vou dizer para você que foi difícil não, afinal eu era uma criança e lá eu comecei a estudar numa escola nova, era tudo novidade, sempre tinha brinquedos, né? Então era bem legal. Passado isso, por algum motivo que eu não sei qual, a gente foi morar em Uberlândia, ainda interior de Minas Gerais, né? Em Uberlândia a gente morou por um tempo, meu pai trabalhou, depois meu pai teve uma empresa que deu errado. E aí, desse período, em 94, a gente teve que voltar para Lins, após meu pai ter perdido essa empresa. A gente voltou para Lins. Em Lins, a gente morou de 94 até 98. Então foi um período aí de 4 anos morando aqui. Por problemas pessoais, que não vem ao caso aqui, nós achamos melhor nos mudarmos para São Paulo, capital. Era um lugar que eu já queria ir, eu já tinha aí por volta de uns 10 anos, 10, 11 anos, eu acredito. E eu queria muito morar lá, porque eu tinha família lá e é uma vida totalmente diferente daqui. Lá tinha McDonald's, que aqui não tinha, hoje tem, né? Mas não tinha antigamente McDonald's. Lá tinha shopping, cinema grande, tinha. Enfim, era uma outra realidade, você já deve imaginar, né? Então nos mudamos para São Paulo, capital. Em São Paulo, a gente morou de 98 a 2007, que foi quando eu fui para Goiânia. Nesse meio tempo em São Paulo, eu passei por momentos bem traumáticos, né? Foram vários assaltos, casas ruins. Depois de um tempo, a gente morava em casas muito boas, de repente a gente foi morar em casa ruim. Então eu falei, cara, eu vou pra Goiânia, que minha avó já estava morando em Goiânia,
Meu tio, minha madrinha, né? Meu tio padrinho e minha tia madrinha também estavam lá. Então eu falei, vou morar lá. E aí eu fui morar em Goiânia. Gostei muito de morar em Goiânia, foi uma experiência incrível pra vida mesmo. E depois de pouco tempo morando lá, eu levei meus pais para morar lá também. Então a gente morou lá de 2007 até 2015. Em 2013 meu pai faleceu e aí eu fiquei morando só com a minha mãe. Em 2014 a minha mãe foi morar em São Paulo e eu continuei em Goiânia, né? Eu me juntei, né? Praticamente casei durante um tempo e continuei em Goiânia. E de lá, depois, lá eu sofri 2 assaltos, porque a cidade era muito boa. Depois eu posso até falar um pouquinho mais pra vocês, mas a cidade era uma cidade que tinha muita tranquilidade. Do nada, assim, tipo, do dia pra noite começou a ficar muito violenta. E eu sofri 2 assaltos. E aí eu falei, cara, não dá mais. Eu comecei a ter síndrome do pânico, comecei a ter ansiedade, crise de ansiedade. O emprego também não ajudava, que eu trabalhava no call center lá e tal. E aí eu decidi morar em Joinville, Santa Catarina. Desde criança eu já tinha essa vontade de morar em Santa Catarina e fui morar lá. Passei em Joinville de 2016, não, final de 2015, não, mentira, desculpa, maio de 2016 até, olha, até maio de 2020. Foi maio de 2020. Aí, maio de 2021, foi ano passado. Nós voltamos para Guaiçara. E aí muita gente fala, mas por que sair de uma cidade tão maravilhosa? Porque de fato, gente, Joinville é uma cidade perfeita, perfeita. Mas por que sair de Joinville e ir morar em Guaiçara, que é uma cidade muito pequena? Isso é uma história para outro vídeo. E desde então a gente está aqui, já faz um ano que a gente está aqui em Guaiçara. E eu estou amando essa experiência. E agora passando um pouquinho para vocês sobre como é ter morado em grandes capitais, né, em 2 principais capitais do Brasil, ter morado também numa cidade grande, embora interior, mas grande, e ter voltado para uma cidade tão pequena. Mas no próximo vídeo eu falo um pouquinho mais para vocês, tá? Se você mora aqui no interior, já me segue lá no Instagram. Se você não mora, também me segue lá. Se você está interessado nesse assunto, me segue no Instagram e no TikTok, porque lá também tem conteúdo sobre o interior de São Paulo, tá? Então até mais para vocês e fico feliz por você ter assistido esse meu primeiro vídeo até aqui. Prometo melhorar mais nos próximos. Um grande abraço e até mais.